Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio. Paulo, estamos nos aproximando do final do ano e o governo vai conseguir atingir a meta da inflação com tanta coisa acontecendo? Inflação é sempre alguma coisa que passa pela nossa vida, né? Está presente na nossa vida. O conceito de inflação é o aumento generalizado e consistente, né? Permanente dos preços. Então, os preços sobem e não é só um repique, eles ficam por um tempo lá no alto. Nós sofremos muito aqui no Brasil por conta dos preços terem estacionado no alto. E a meta de inflação do Brasil para esse ano aqui é de 3%. Esse é o centro da meta. Ele pode oscilar 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Nós acreditamos que ele deve oscilar 1,5% para cima, talvez um pouco mais, ou seja, a gente pode sim estourar a meta um pouco mais de 4,5% para esse ano de 2024. Quem estipula a meta é o Conselho Monetário Nacional e quem executa a meta é o Banco Central. É estranho a gente falar, mas o governo federal, principalmente, ele age como de uma forma independente desse conceito, dessa ideia de chegar no centro da meta. A gente vê que o Banco Central toma ações para chegar no centro da meta, por exemplo, manter a taxa de juros elevada para desincentivar o consumo e, com isso, também desincentivar os aumentos de preço. E o governo quer incentivar a economia, acelerar ainda mais a economia. Nós estamos aqui no mês de novembro de 2024, a gente percebe que a economia está acelerada, né, em muitos setores, a taxa de desemprego está extremamente baixa e o governo continua tomando ações, né, procurando ações para incentivar ainda mais a economia. Então é um contrassenso, é o Banco Central versus o governo federal. Quem está certo? Na verdade, precisamos preservar o poder de compra da moeda e se o Banco Central e o governo federal agissem no mesmo sentido, seria muito melhor para a população. Uma das coisas que o governo federal faz que incentiva muito a economia são os gastos públicos. E principalmente na forma de gastos previdenciários e transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Família. No atual governo se dobrou o valor do Bolsa Família e o governo cria aí incentivos ainda mais para se transferir renda para a população de menor renda. Infelizmente, nós deveríamos incentivar a produção, né, incentivar o trabalho para que a gente pudesse aumentar a oferta de bens e serviços na economia, que isso gere emprego e renda e manter a nossa inflação sob controle. Finalizando, né, e respondendo ao que você me perguntou, nós devemos estourar a meta da inflação, né, um pouco acima de 4,5%, ou seja, a banda superior. Com isso, o presidente do Banco Central terá que se justificar frente ao Senado por que nós estouramos a meta. Ele vai ter que explicar por que isso aconteceu. Mas como eu já falei, o Banco Central não age sozinho, o Banco Central tem agido de forma a controlar a inflação e o governo federal, no intuito aí de melhorar as condições de vida da população, um movimento cíclico. O que é um movimento cíclico? Incentivando a economia quando ela já está aquecida, ele está contribuindo para que a inflação estoure a meta. Então nós precisamos realmente repensar aí os gastos públicos para que nós possamos ter um controle de inflação sem taxa de juros tão elevada. É isso aí.